Eu estava com meu filho na fé, Bispo Giuseppe, e conversávamos sobre alguns assuntos bíblicos, quando fui tomado pelo Espírito de Deus e transportado para o terceiro céu. Foi tão intenso que registrei tudo de imediato. A eloquência do Senhor no terceiro céu era diferente da experiência anterior. Tentarei relatar como o Senhor falou. Antes de chegar ao terceiro céu, passei primeiro pelo átrio, no primeiro céu. Subi pelo corredor de nuvens que levava ao segundo céu e, então, entrei no corredor de nuvens que me conduzia ao terceiro céu. Ao chegar ao terceiro céu, notei a forma de um trono, e o Senhor Jesus Cristo estava sentado nele. As pessoas ao redor pareciam ter a mesma idade. Estavam vestidas com trajes semelhantes às vestes reais, de cor cinza. Dei um passo em direção ao trono. O Senhor me chamou e disse: "Bem-vindo, príncipe entre os príncipes." Anteriormente, ele me chamava de homem, mas desta vez me chamou de príncipe. Imediatamente, vi minha vestimenta se transformar em uma roupa extremamente luxuosa, como trajes reais. Então comecei a observar os arredores. Percebi que não havia calçada ali. Havia apenas o vazio, e o trono de Jesus estava suspenso nesse vazio. Nós estávamos no vazio. Todos que vinham ao trono do Senhor se ajoelhavam diante dele, mas notei que o número era menor em comparação ao primeiro e ao segundo céu. O Senhor disse: "Este é um reino de vazio, um vazio que coordena todas as coisas. O firmamento está acima de toda a criação. Quando você deixa a terra, alcança o cosmos. Além do cosmos, há o firmamento, e além do firmamento, há o vazio e o nada." O Senhor continuou: "Este lugar é uma dimensão. Quanto mais você se eleva, mais vazio e nada encontra. É como quando você pega um avião. Quanto mais você sobe, mais deixa tudo abaixo. Até mesmo as nuvens ficam para trás. Quanto mais a aeronave sobe, mais o ar fica baixo." O Senhor explicou: "Esta é a dimensão onde não há interesse. Aqui, tudo se resume à adoração. Trata-se do rei e de seu príncipe. É uma adoração sem interesse. Você me adorará sem esperar nada em troca. Adorará porque eu sou Deus, não porque espere algo de mim, mas para me venerar." Ele prosseguiu: "É aqui que se cumpre a frase: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5:3. Seus espíritos são vazios e virgens nesta dimensão. Você vem à minha presença sem projetos, ambições ou expectativas. O Senhor mencionou: Bartimeu me seguiu para recuperar a visão. A primeira coisa que ele fez foi jogar fora sua capa. A capa de Bartimeu representava proteção e conforto. Marcos 10:46-52. No terceiro céu, não se trata de buscar coisas do Senhor, mas de permitir que o Senhor molde. Jesus perguntou a Bartimeu: "O que você quer que eu faça por você?" Ele explicou: "Meu domínio envolve adoração e serviço. É composto por anjos que me servem e 24 anciãos que me adoram. Existem 3 níveis de oração. No átrio externo, você deve se purificar. No segundo céu, você reivindica o que é seu, pois é seu direito. Mas no terceiro céu, você contempla e glorifica a minha grandeza." Jesus continuou: "Nesta dimensão, meu servo encontra prazer em mim, nada mais. Eles não querem receber nada de mim, querem a mim. Eu sou um rei, e meus servos são príncipes. Trata-se de realeza. Aqui, competem em me adorar. Esta é a terceira dimensão. Os príncipes estão cheios de Deus." Ele concluiu: "No primeiro e no segundo céu, eu desejo abençoar e enriquecer o meu povo, mas esta dimensão não é sobre o que um homem pode obter de mim. No terceiro céu, os homens encontram prazer em mim, mais do que em qualquer coisa que possam receber. Eu me torno o centro de sua atenção e interesse." Por fim, o Senhor disse: "Você está no mundo dos espíritos. Este é o cumprimento da passagem que diz que ele nos fez um reino de sacerdotes." Apocalipse 1:6. O que quero dizer com um reino de sacerdotes? Assim como um sacerdote queima um holocausto e a fumaça sobe, estamos em uma dispensação de fogo, que deve consumir o holocausto. Assim como as crianças no deserto tinham a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem durante o dia. A igreja está funcionando na dispensação do fogo e da coluna de nuvem. Trata-se da bênção da antiga aliança, porque a nuvem anuncia a chuva que rega a terra, mas a coluna de fogo e a nova governança tratam de transformação e purificação. O sacerdócio atual consiste em passar pelo fogo para a purificação. Uma vez que haja fogo, a fumaça escapará como resultado de um holocausto. Para que o espírito de uma pessoa escape do seu corpo,
Ele deve passar pelo fogo. A carne deve ser queimada no altar do sacrifício. Como resultado, o espírito escapará do corpo como uma nuvem de fumaça. O Senhor não quer que o nosso espírito fique preso em nosso corpo e contamine-se com as coisas imundas deste mundo. O Senhor disse que o terceiro céu era desconhecido no tempo de Paulo. Por isso ele dizia: tenho coisas difíceis para vos contar, mas vocês não estão preparados, ainda são crianças. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, 2-4. Conheci um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo, não posso dizer, ou se fora do corpo, não posso dizer, Deus o sabe, tal pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. E conheci tal homem, seja no corpo ou fora do corpo, não posso dizer, Deus sabe, como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que não é lícito ao homem falar. O Senhor disse: vou explicar-vos o que mostrei a Paulo, porque ele não transmitiu esta verdade à sua geração. O Senhor continuou: a verdadeira adoração consiste em oferecer seu corpo como sacrifício no altar. Uma vez que seu corpo seja consumido pelo fogo e pela morte no altar, seu espírito escapará do corpo como a fumaça do holocausto. A menos que seu corpo esteja morto para tudo, seu espírito não deixará seu corpo. Mas, uma vez que o corpo seja consumido pelo fogo da purificação, seu espírito será então liberado de seu corpo para o reino espiritual. Então, seu espírito estará continuamente na minha presença no terceiro céu e em contato permanente com o Pai. Jesus disse que é no terceiro céu que o mistério da cruz se cumpre. O sol escureceu e o véu do templo foi rasgado ao meio. Então Jesus gritou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, ao dizer isso, deu o último suspiro. Lucas 23 45-46. Jesus disse: a cruz é o altar final e o sacrifício final. Está escrito: portanto, exorto-vos, irmãos, por causa da misericórdia de Deus, a oferecerem seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Amados, devemos entregar nosso espírito nas mãos de Deus como Jesus fez na cruz, através do sacrifício do corpo. O Senhor disse: essa é a motivação da adoração. Nossos espíritos devem estar continuamente no terceiro céu, na presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus disse: quando você atingir um estágio em que seu espírito participe de minha presença no terceiro céu, será impossível para um esposo ou esposa espiritual atacá-lo, porque você não estará em seu corpo, mas no celestial. Quando nosso espírito deixa nosso corpo para a presença de Deus, nosso corpo, que permanece na terra, funciona como um receptor, recebendo mensagens que nosso espírito está recebendo de Deus. No céu, teremos visões, sonhos e revelações, porque nosso espírito será como um satélite, captando os sinais do Senhor e enviando-os de volta ao nosso corpo na terra. Está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. A comunicação entre os dois espíritos. O corpo recebe a mensagem do espírito, mas, a menos que nosso espírito deixe nosso corpo, estaremos presos à terra. Nosso espírito deve escapar do corpo através do sacrifício para comparecer à presença de Deus no terceiro céu. O Senhor me deu uma passagem em Jeremias 1:5. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te consagrei. Eu te designei profeta para as nações. O espírito de Jeremias foi conhecido pelo Senhor antes da formação de seu corpo. O Senhor disse: eu conheci Jeremias antes de formar o seu corpo. Eu conheço e vejo os cristãos antes de formar seus corpos no ventre de suas mães. Envio-os à terra como missionários. Quando você vem à minha presença no terceiro céu, recebe uma revelação de sua identidade. Seu corpo físico é uma ferramenta para cumprir sua missão na terra. Em sua caminhada, haverá um momento em que sentirá o chamado em seu espírito para trabalhar pelo meu reino. Essa é a revelação de sua identidade. Você então entenderá por que está na terra. Eu envio com um propósito e lhe dou o veículo, que é seu corpo, para executar sua missão. Seu espírito deve sempre comparecer ao terceiro céu para receber instrução e retornar ao corpo para executá-la. Amados, vocês estão em seus corpos, que são seus veículos. Perguntem ao Senhor qual é a sua missão, para quem foram enviados e qual é o seu propósito. Então, o Senhor segurou minha mão, e descemos ao segundo céu por outra direção. Mas minha trajetória até o terceiro céu foi da igreja ao pátio externo,
depois ao primeiro céu e, finalmente, ao segundo céu. Na verdade, a estrutura do reino dos céus é exatamente como o tabernáculo na época de Moisés e o templo em Jerusalém. Amor e paz para vocês, em nome de Jesus. Amém.